Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o canal Machosfera Bioquímica, Saúde e Fisiculturismo. E o assunto de hoje é amido e colesterol alto. Entenda. Então hoje nós vamos destrinchar esse assunto aqui. E esse é mais um vídeo sobre envelhecimento do corpo. Então vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Reginaldo, sou bioquímico, sou engenheiro químico, sou especializado em bioquímica nutricional, que é a parte da ciência que estuda o que cada componente dos alimentos faz no seu corpo, em termos de reações químicas, metabólicas e catabólicas. E aí, aprofundando nas quantidades desses nutrientes e como eles absorvem, a gente consegue entrar em medicina ortomolecular, que é saber e prevenir e evitar doenças somente com alimentos, tirando os que fazem mal e colocando os que fazem bem. Sem maiores delongas, vamos para o vídeo. Então, por que eu falei que esse é um vídeo sobre o envelhecimento do corpo? É porque, na verdade, muitos médicos até não entendem essa lógica de colesterol alto. Embora o colesterol venha de carnes, de leites de origem, que é o leite de fazenda, o leite com aquela gordurinha lá, que tem aquele creme, e de ovos, que são tudo proteína animal, o colesterol 7, ele é matéria-prima dentro do corpo para a vitamina D, que depois, posteriormente, se converte em testosterona. E aí fala, mas por que tem a ver colesterol alto com amidos? Sim, porque os amidos faz parte daqueles alimentos que, embora sejam naturais, são inflamatórios, porque são os alimentos mais calóricos, né? E não faz parte da alimentação de origem. Já foi falado isso aqui no canal, para os novos inscritos, então a gente dá só uma pincelada. Então o amido ele foi incorporado com a agricultura mais ou menos 7.000 anos atrás, a partir do que é considerado pela paleontologia o berço da civilização humana, que é o Egito, tá? Então todos os processos de cultivo dos amidos começou ali no Egito Antigo, nas margens do Nilo, porque tinha a região de Cheia, né, no Nilo, que é o rio da África lá, né? Então a África é considerado o berço da civilização. E aí, quando enchia, ficava a região de vazante. Aí, no período que diminuía a vazante, eles plantavam trigo, cevada, eu não sei se arroz, né? Não existe uma referência sobre arroz, mas outros tipos de amidos já foram contados, mas principalmente o trigo, uma das culturas mais antigas. Trigo e cevado são das culturas mais antigas, culturas agrícolas que eu estou falando, né? Mais antigas que se tem registros que foram cultivados. Então, no Nilo, basicamente, começou com esses alimentos. Então, os amidos foram incorporados com a agricultura. Então, arroz, feijão, milho, mandioca, trigo, pão, batata. Tanto é que quando Colombo chegou nas Américas, os índios locais já cultivavam algum tipo de milho, mandioca, que também era amido. Então, não se sabe o registro quando eles começaram a cultivar, né? Mas isso remonta aí a 7, 8 mil anos, mais ou menos. Não mais que 8, acho que o máximo 7 mil anos. Isso são os registros da paleontologia. Então, só dando esse parênteses aqui. Então, os amidos não são alimentos de origem porque ele criou segurança alimentar. Por quê? Porque a nossa civilização, antes de se tornar uma civilização, eram grupos de nômades e eles viviam atrás de caça e frutas comestíveis. Por quê? Essa é a alimentação de origem. Para quem não entendeu, nós precisamos comer carnes, tanto de peixe como de animal. Porém, para não fazer mal para nós onívoros, a gente precisa comer frutas digestivas. E aí a gente volta lá naquele negócio que eu falo, né? Frutas digestivas, muita gente não entende, então tem que fazer esse parênteses aí, ó. 90% das frutas são digestivas, só excetua as gordurosas e as que têm aminoácido na composição que precisa de bactéria digestiva para fazer. Não vou entrar muito em mérito. Só que ainda existem outros alimentos que eram naturais, nascidos, que não são amidos,
que é o caso dos tubérculos comestíveis, os caules comestíveis, que é palmito, né, fruto da palmeira, e as folhas comestíveis que a gente come, né? Então aí vem cenoura, folhas comestíveis, cenoura, alface, brócolis, espinafre, agrião, tudo isso aí é folha comestível, então todo mundo sabe qual que é. E as flores comestíveis, que aí vem brócolis, couve-flor, figo, né? Para quem não sabe, figo é uma flor, muita gente pensa que é uma fruta, mas é uma flor. É que ela não desabrochou e você come ela antes de desabrochar. Dá para fazer doce, dá para fazer salada, dá para fazer tanta coisa com figo. Então vamos lá. Então, como existia escassez de alimentos, então a civilização foi para as regiões que choviam bem e tinha água. Então as margens do Nilo foi ali. E há também o estudo que a nossa espécie é oriunda da fusão, não, da mistura de espécies, né, de homem de Neandertal com Homo sapiens. Homo sapiens é origem africana e Neandertal é origem asiática. Então, houve a fusão dos dois, eram nomes, se encontraram, houve cruzamento de fêmea de Neandertal com macho de Homo sapiens e vice-versa, tanto faz, e deu origem à nossa espécie que é considerada Homo sapiens sapiens. E aí, por segurança alimentar, eles começaram a cultivar, porque existia escassez de alimentos, então vinha morte, vinha fome, né, com justamente escassez de alimentos nos períodos mais secos. E isso, negócio de período mais seco, oscilação decadal de Pacífico do Norte e Sul, que quem controla o regime de chuvas do planeta são os oceanos, e principalmente o Oceano Pacífico, que é 50% do planeta, ele controla boa parte do planeta, depende do que está acontecendo nas águas do Pacífico. Mas isso, se vocês quiserem, depois vocês comentem, é assunto para outra história, que eu também conheço bem dessa área de físico-química, porque eu fiz engenharia química. Então, o que acontece? Existia escassez de alimentos por causa que alterava os regimes de chuva, isso sempre teve, né? E aí existia escassez de alimentos, que menos frutas, né, e menos caça, porque as caças iam caçar as frutas que caíam, alguns tipos de caça comia fruta também, são herbívoros, se abatia esses animais e coletava a fruta para comer, frutas comestíveis. Então a nossa alimentação de origem é carne e frutas. Só um parênteses. E agora eu quero explicar essa questão do colesterol. Acontece que o amido é o alimento mais calórico e ele é um açúcar, tá? Amido é polímero de ligações glicosídicas. Eu ainda não fiz esse vídeo, mas eu vou fazer explicando isso aí. É porque vai entrar em diabetes, então estou deixando o canal crescer mais para o pessoal entender da onde vem a diabetes, tá? Então, baseado nisso, então nós temos esses alimentos que oscilavam e aí criou segurança alimentar. Ele é o mais calórico, ele é um alimento natural, mas não é o de origem, não é o que o corpo precisa. Dá para sobreviver sem amido bem. E aí, por que eu expliquei que é um vídeo do envelhecimento? Bom, todo mundo sabe que mais ou menos aos 30 e poucos anos, a depender de pessoa para pessoa, você começa a diminuir seu metabolismo. E o que é metabolismo? Já foi falado nos vídeos de envelhecimento, são 3 processos de envelhecimento. Queda do metabolismo, diminuição da absorção intestinal, e a perda de microbiota digestiva, as bactérias mais fortes, que você perde ela mais ou menos aos 30 e poucos anos. É tudo ao mesmo tempo, a depender de como você está trabalhando a sua alimentação. Mais ou menos 30 e poucos anos acontecem esses 3 processos de envelhecimento. Na queda do metabolismo, que é a perda de capacidade digestiva do fígado, tudo que envolve metabolismo tem a ver com o fígado, entenda. E mais um detalhe, o fígado controla todos os órgãos do sistema digestivo, depende do fígado. É ele que produz a bile para produzir gordura, é ele que estimula o pâncreas, é ele que entende que o glicogênio, a glicose aumentou e produz glicogênio. Então, isso tudo tem a ver com o fígado. Então, essa queda do metabolismo, ela vai provocar o seu envelhecimento. O que é isso? Você não vai conseguir fazer digestão de gorduras, açúcares, que são os alimentos que o fígado mais trabalha, né, nessa questão da digestão. E aí, quando cai o seu metabolismo, a tendência é você engordar.
Por que eu estou falando disso de engordar? O amido é o alimento mais calórico e vai engordar. E aí começam os processos de envelhecimento que vai te gerar doença, né? Então começou a engordar, esteatose hepática. O que é isso? Gordura no fígado, forma gordura. O próprio amido forma gordura no fígado. E aí você não consegue mais absorver. O que aconteceu com o fígado? E tanto é que álcool, já fiz um vídeo sobre as cachaças também, que causa colesterol, é por causa disso, né? Sobrecarrega o fígado, é uma toxina, então ele que tem que eliminar, vai ficando mais fraco, vai ficando mais velho, e aí ele não consegue eliminar, porque ele fica um pouco mais fraco. E aí ele não consegue eliminar essa cachaça ou álcool, né? E fazer a digestão dessa gordura, e aí ele começa a acumular, e aí virou gordura, o fígado não consegue metabolizar esse colesterol 7 e vai virar colesterol alto. Então vem junto com gordura. Então tem que fazer esse parênteses, porque mais ou menos 2 a 3% de pessoas, e é possível você ver pessoas de 50, 50 e poucos anos aí, mas eu acho que não chega a 3% das pessoas que não engordam, né? Tem algum processo genético que é desconhecido, que essa pessoa não engorda. No meu caso, se eu comer amido, eu engordo. Então, eu já cortei amido da minha alimentação há uns 3 anos. Eu estava engordando, não queria engordar, então mudei minha alimentação. Eu estava pesquisando também a sarcopenia. E eu cheguei na alimentação que eu faço hoje, né? Então, que é justamente a única alimentação que é anti-inflamatória para nós e também anti-envelhecimento. Mas o assunto do vídeo não é esse, que eu já falei sobre essa alimentação. Talvez outro dia eu fale de novo. Então, o que vocês precisam entender? Então, o amido passou dos 30, 30 e poucos anos, começou o processo de envelhecimento, começou a engordar, vai saturar o fígado, vai virar esteatose hepática, o fígado já está ruim, vira outras doenças, então vai puxando uma coisa. E é por isso que os colesterol sobe nas pessoas mais de idade. E o amido é o causador. Então é o arroz, feijão, milho, mandioca, o trigo, pão, batata e todos os derivados, além dos que eu já falei, embutidos que não absorvem nutrientes a partir de certa idade. Por quê? Por causa daquele outro processo de envelhecimento, que a perda das bactérias digestivas é mais forte. Então elas não vão conseguir vencer os conservantes dos embutidos, embora tenha proteína animal lá, mas ela não vai conseguir vencer. Então até nas carnes de origem já fica mais fraco, imagine numa carne com conservante, né, que são os embutidos. Mas nas carnes, a gente aqui no Brasil tem como reverter, né? É só colocar aquilo que eu já falei, né? Para aumentar a absorção intestinal, você coloca o mamão, porque ele, além de ser uma fruta digestiva, ele tem uma poderosa substância chamada papaina, que tem propriedade enzimática, e ela acelera a digestão da carne e aumenta a absorção intestinal. Então, vai aumentar a disposição, vai aumentar a força, tudo naturalmente. Então, isso é só para quem está falando, para a gente que está falando em massa muscular. Então, a melhor coisa para você colocar é colocar o mamão intercalado na comida junto com a carne. Então, o mamão se come na comida, principalmente se você está comendo qualquer tipo de proteína animal, principalmente carne e leite. Nos ovos não incide, né? Nos ovos não aumenta a absorção intestinal. Mas aí você pode colocar qualquer fruta digestiva, inclusive tomate, que melhora a digestão da proteína do ovo. Então, essa é a razão do envelhecimento que faz o amido te provocar o colesterol alto. Então, tudo isso tem a ver com o processo de envelhecimento. Aí a pessoa começa a ficar aquele barrigão e tal. E aí ele continua não parando de comer amido. Aí, às vezes, ele vai no médico qualquer, sem uma capacidade de fazer análise, não entende esse processo de envelhecimento, colesterol. Aí ele fala assim, então não vou comer carne, porque o colesterol vem da carne. Vem da carne, mas ele deveria estar vidrando uma matéria-prima boa para você, que é testosterona. Aí cai a testosterona, porque o cara, não vou comer carne, porque carne tem colesterol. É a pior viagem na maionese que alguém faz. Seria o contrário. É justamente o que eu fiz na minha alimentação. Eu cortei, quando eu comecei a engordar, cortei a amido, emagreci, comecei a suplementar zinco e tal, aí a minha testosterona voltou a subir. Independente de eu já ter passado de 35 anos, tá? Então, é isso que eu queria explicar. Vocês entenderam? Ó, quem não entendeu, explicando de novo. Muda o metabolismo, o consumo de amido é generalizado por todas as pessoas, acho que só tem eu que não como amido. Quando eu falo isso, eu não como arroz, não como feijão. Eu falo, nossa, o que você come? Eu falo, gente, eu como carnes, leite, ovos,
frutas, saladas de prebióticos, que quase toda a maioria dos prebióticos é frutas, e, e é isso que eu me alimento, basicamente é uma alimentação de origem, que além de não ser inflamatória, é anti-envelhecimento. Eu faço uma alimentação tudo foco, então é uma alimentação mais, digamos assim, mais equilibrada, sai um pouco mais caro, mas eu não tenho problema de saúde, porque eu já cortei. Porque quando eu cheguei a 101, 102 quilos, há uns 3 anos atrás, antes de mudar minha alimentação, e eu nunca fui sedentário, eu comecei a ter começo de esteatose hepática. O fígado reclamava até um abacate. Depois que eu emagreci, eu como abacate, que é uma fruta gordurosa, não tem problema nenhum. Então é isso que as pessoas têm que entender. Aí eu cortei amido, mas eu sei, mas tem uma alimentação anti-envelhecimento que evita sarcopenia. Então foi isso que eu fiz, né? Eu cortei os embutidos, cortei o amido, fazendo só carnes de origem, cozida, grelhada, assada, coloquei o mamão em todas as refeições e como saladas de prebióticos, tudo à vontade, e frutas, tudo à vontade, e acabou todos os problemas. Emagreci, mais ou menos uns 6 ou 8 meses eu emagreci, agora venho de uns 8 meses, um ano para cá, eu venho suplementando zinco e venho aumentando minha testosterona e minha massa muscular. Então é só saúde, é isso que eu ia explicar. Então, baseado nisso, é que eu posso explicar para vocês que realmente funciona. Então, corta o amido, que aí baixa o colesterol, o fígado fica descansado, ele vai conseguir metabolizar. Ele cai um pouco o metabolismo, não é tão bom quando você tinha 20 anos, mas vai conseguir metabolizar assim, só fazendo a alimentação certa, dormindo corretamente, tudo isso aí. Gente, o assunto do vídeo era esse. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comente, compartilhe. Me ajuda o canal aí compartilhando com os amigos. Principalmente quem está com começo de... passou dos 30 anos, começou a engordar, não sabe o que fazer e quer emagrecer de forma saudável. Tem saída sim, tá? Tem uma saída para você. Então, basicamente, ele é anti-envelhecimento. É uma alimentação anti-envelhecimento, pró-saúde e é também anti-inflamatório, que não vai causar um monte de problema em você. Então é isso que eu tinha que falar. Curta, comente, compartilhe. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu!